O regresso global da guerra, o fim da paz e a ordem mundial em desordem é o tema do curso de verão do IPRI, do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa, 2024, até sábado no Museu Abílio de Matos e Silva, em Óbidos. Patrícia Danhart é coordenadora científica do curso de verão, tal como Daniel Marcos, são ambos investigadores do IPRI Nova. Patrícia, bem-vinda ao Mapa Mundo. Porquê este tema com este título, o regresso global da guerra, o fim da paz e a ordem mundial em desordem? Boa tarde, Ricardo, porque julgo que chegamos a um ponto onde a era do pós-Guerra Fria, que se iniciou em 1990, chegou de facto a um fim. Chegou a um fim a partir do momento em que nós vemos um conjunto de conflitos, guerras que se manifestam, e nomeadamente a guerra da Rússia contra a Ucrânia desde fevereiro de 2022, nomeadamente a guerra no Médio Oriente desde os ataques do Hamas a Israel a 7 de outubro de 2023, e vemos também uma situação altamente instável no Estreito de Taiwan relativamente à política assertiva da China em relação a Taiwan. E nesse sentido temos que começar a mapear a nova ordem geopolítica que está a emergir nesta nova fase, depois do fim da Guerra Fria. E nesse sentido, as guerras já não são ocorrências isoladas, mas estão interconectadas. E estão interconectadas também por um novo fator, que é o fator que vemos cada vez mais a manifestar-se, que é um eixo revisionista entre a Rússia e a China, mas também o Irão e também a Coreia do Norte. E essa interligação, essa quase aliança que existe entre estes quatro Estados, e nomeadamente são Estados revisionistas, e temos aqui a China, que é o principal Estado competidor dos Estados Unidos, faz com que nós temos que, pensamos nós, considerar que temos que debater, discutir nestes 3 dias do curso de verão de Óbidos, do Instituto Português de Relações Internacionais, esta noção de um regresso global da guerra que põe em causa e que dá a entender que estamos perante o fim da paz e, de facto, que a ordem mundial está em desordem. Tem havido vários conflitos ao longo das últimas décadas no pós-Guerra Fria, seja em África, seja na Ásia, mas também as guerras de desintegração da Jugoslávia na Europa, nos anos 90, ou os sucessivos episódios que levaram até à vitória ou à aparente vitória azeri sobre os arménios no caso do Nagorno-Karabakh. Ou seja, a guerra em si não é propriamente novidade. O que parece novidade, Daniel Marcos, e a Patrícia já apontava para isso, é a interligação e também a intensidade que verificamos nas guerras que temos hoje. Que causas é que encontramos para isto? Para esta intensidade, para esta interligação? Em primeiro lugar, uma das principais causas, no fundo, na sequência daquilo que a Patrícia disse há pouco, é esta ideia de, no fundo, uma complexificação daquilo que se verifica na ordem internacional, um agravamento daquilo que são a dinâmica geopolítica que existe, e que, em muitos dos casos, essa ideia de complexificação da ordem internacional, no fundo, vai apontando para a inexistência de um conjunto unificador ou só de uma causa comum para aquilo que são, no fundo, as razões para este aumento desta conflitualidade. E, nesse sentido, o que parece ser um dos aspectos mais relevantes neste próprio processo é uma ideia de disrupção coletiva daquilo que era a ordem anteriores que se estava a verificar, e que, no fundo, obriga a que seja particularmente relevante nos dias de hoje olharmos para aquilo que é um conceito muito pouco estudado na política internacional, que é a ideia de desordem, ou seja, o conceito de desordem. Esse conceito, no fundo, parte claramente por aquilo que é toda uma tendência de revisão de um conjunto de questões que têm que ver com uma ruptura de movimentos feitas por determinados Estados que, no fundo, põem em causa aquilo que são a existência das fronteiras soberanas, e em que a crise da Ucrânia em 2022, a invasão da Ucrânia em 2022, no fundo, é um exemplo particularmente evidente desse próprio acontecimento.
No fundo, o que se está a verificar é, nos últimos anos, um aumento da instabilidade internacional que traz consigo claramente uma dinâmica de imprevisibilidade internacional e de desrespeito com aquilo que é o direito internacional, que no fundo são uma das principais causas que, no fundo, fazem aumentar claramente aquilo que é a dinâmica de conflitualidade que, no fundo, nós estamos a verificar nos últimos tempos. Adicionalmente, esta dinâmica da desordem internacional tem, digamos que, três principais razões. No fundo, elas podem ser provocadas por uma ideia crescente que se verifica nos últimos anos de um declínio relativo dos Estados Unidos enquanto potência hegemónica. E, neste sentido, esta ideia de desordem demonstra claramente um sentido de ruptura ou de ausência de regras ou instituições ordenadoras, quer porque elas ainda não foram recriadas ou desenvolvidas, quer porque se encontram em ruptura, muito provocada por este declínio relativo dos Estados Unidos. Um segundo aspecto que me parece que é particularmente importante é que muitas das vezes esta desordem emerge claramente de um conjunto de condutas transgressoras que podem subverter essa ordem evidente. E aqui nós olhamos para atitudes de política externa muitas das vezes irresponsáveis por parte de determinados Estados, em que o caso da Rússia é um exemplo claro dessa atitude de irresponsabilidade. E finalmente, uma ideia de desordem no sentido de uma ordem que tem consigo, ou traz consigo, um conjunto de defeitos ou de disfuncionalidades existentes, em que, no fundo, quer a ação de potências revisionistas vão levar à alteração dessas regras e das normas existentes na ordem anterior, quer os próprios efeitos, por exemplo, de acontecimentos, de processos, como por exemplo o caso do processo da globalização, no fundo vêm contribuir para a criação de um conjunto de desigualdades que faz com que as sociedades, no fundo, acabem por pôr em causa alguns daqueles que são os princípios fundamentais da ordem existente. E, nesse sentido, o que nós verificamos nos últimos 30 anos é um processo de desorganização daquilo que é a ordem, de criação de de evolução, ou no sentido de uma desordem, mas que, no fundo, vai levar a uma recriação das regras e das normas internacionais que, num primeiro momento, pode ser associado a uma dinâmica de caos, que aumenta essa conflitualidade, mas que num segundo momento, progressivamente, vai criando... Vai ajustando e vai criando novos processos e novas normas que são diferentes ou complementares às existentes. Portanto, na vossa opinião, a ordem internacional do pós-Guerra Fria não está morta e enterrada, está apenas em reconfiguração? É isso que se está a verificar neste momento. Está em transição no sentido de uma completa alteração e construção de uma ordem completamente nova, ou, antes pelo contrário, transição no sentido da reconstrução de ajustamentos, mas na realidade, esta competição entre as potências, que são aquelas que se alinham ao lado dos Estados Unidos, no sentido de serem os Estados Unidos os maiores protagonistas da ordem criada em 1945 e, no fundo, alargada a partir de 1990, no final da Guerra Fria, relativamente à posição dos Estados Unidos, que talvez nos primeiros, digamos, ou nos anos depois do final da Guerra Fria, se afirmaram num sistema que foi considerado por muitos o sistema da unipolaridade, precisamente por esta manifestação do poder dos Estados Unidos e do alargamento das instituições internacionais, nomeadamente da NATO, também da União Europeia, mas de um conjunto de outras instituições. Isto neste momento está precisamente em causa, e daí eu ter falado neste eixo, que há uns anos atrás ainda se falava de eixo de conveniência entre a Rússia e a China. Hoje em dia já se fala de uma aliança entre a Rússia e a China, o Irão, a Coreia do Norte também, o
altera o panorama. O que altera o panorama relativamente à configuração da ordem internacional é certo, mas eu julgo que se os Estados Unidos, juntamente com os seus aliados, nomeadamente os aliados europeus, mas também os aliados que têm na Ásia Oriental, seja no âmbito das alianças que os Estados Unidos têm com o Japão, com a Austrália, com a Nova Zelândia, com Taiwan, com a Coreia do Sul, com um conjunto de outros Estados, se conseguir elevar este tipo de relacionamentos bilaterais a um patamar acima e desta forma responder a este novo ambiente estratégico geopolítico que temos de forte interconexão, eu julgo que aí haverá uma hipótese de se reajustar a ordem internacional, que para todos os efeitos é uma ordem que foi criada em 1945, é a ordem internacional que vigora no seio das Nações Unidas, onde cerca de 200 países fazem parte e, portanto, apesar de nós falarmos do chamado Sul Global, o Global South, como sendo de uma forma em geral contestatário da ordem internacional, muitas vezes representada precisamente pela liderança dos Estados Unidos, a verdade, a meu ver, é que estes países do Sul Global, apesar de tudo, funcionam bem no seio dessa ordem internacional e nomeadamente das Nações Unidas e também usam, instrumentalizam as Nações Unidas também. Portanto, isto para dizer que da perspectiva dos países do Sul Global e de países como a África do Sul, Brasil, a própria Índia, que joga muito para os dois lados, mesmo para estes países, a configuração da ordem internacional existente, as normas existentes, são-lhes úteis e, apesar de ter uma postura crítica relativamente ao chamado Ocidente, aos Estados Unidos e à Europa, não me parece que estes países tenham interesse em alterar por completo essa ordem internacional. Portanto, sim, e para terminar, estamos numa fase de transição, mas estamos longe ainda de conseguir determinar qual é o desfecho dessa fase de transição. O AUKUS, a Aliança Militar Tripartida de que falavas há pouco, formada pela Austrália, Estados Unidos e Reino Unido, foi curiosamente tornada pública, fez no domingo 3 anos, a 15 de setembro de 2021. Certo que esses países do chamado Sul Global, e a nomenclatura é contestada, como sabemos, podem estar interessados em manter os alicerces da ordem internacional em vigor, mas ao mesmo tempo temos atores internacionais com o peso do presidente russo Vladimir Putin, que parece interessado em dar cada vez mais força aos BRICS, que incluem todos esses países, Índia, Brasil, África do Sul. Isso sim, para evitar o isolamento da Rússia, isso é certo. E nesse sentido, tudo aquilo que conseguir da perspectiva, enfim, do presidente russo, fazer com que ele seja inserido no âmbito de um conjunto, no alinhamento com outros Estados, é-lhe favorável. O meu ponto é mais da perspectiva dos outros Estados, e nomeadamente do Brasil, da África do Sul, da Índia. Julgo que são Estados que chegaram a um ponto onde tentam escolher o melhor dos dois mundos. Eu acho que a Índia aqui é um caso paradigmático. Há uns anos atrás, nomeadamente no período da presidência Bush, fez uma aliança com os Estados Unidos, mas ao mesmo tempo tem uma relação de aliança tradicional com a Rússia e, portanto, eu julgo que não fechará essa porta em relação à Rússia, mas depois, relativamente à China, é bem conhecida a tradicional rivalidade entre a Índia e a China e, portanto, estamos a ver aqui um ator internacional, a Índia, que vai ou está a escolher muito bem com quem se alia em função de interesses económicos, em função de rivalidades políticas, em função de alianças históricas e de alianças militares. Daniel? Ainda em relação a este aspecto, há aqui duas dimensões que são importantes. Em primeiro lugar, esta dinâmica de desordem ou de turbulência geopolítica que se verifica nos últimos tempos aponta claramente para que uma dinâmica de caos em que os Estados, no fundo, os Estados e os atores internacionais vão procurar, de certa forma, maximizar aquilo que é a sua autonomia estratégica. E há aqui claramente essa ideia que se verifica, por exemplo, no caso do Sul Global, que no fundo está a emergir nesse sentido. E essa busca de uma autonomização estratégica vai levar a transformações ou a readaptações daquilo que são, lá está, um dos
aspectos fundamentais da ordem anterior, que é a formação das alianças e aquilo que são as dinâmicas multilaterais. E, no fundo, o que nós estamos a assistir é a reconfiguração dessas alianças internacionais e o aprofundamento daquilo que são dinâmicas diplomáticas bilaterais ou multilaterais entre os Estados, no sentido de garantirem aquilo que é a sua maximização e maximizar aquilo que é a sua autonomia estratégica. E, nesse sentido, olhamos para o Sul global como países que atuam no sentido de tentar tirar dividendos para aquilo que são os seus interesses internacionais, ora se aproximando com os ditos países ocidentais, ora com os países, com a China e com a Rússia. Vemos a Rússia numa tentativa, como a Patrícia dizia, de evitar o isolamento internacional, a aproximar-se da China e também desses países, e vemos os Estados Unidos e os seus aliados ocidentais no fundo, procurarem apoios internacionais, por exemplo, na região da Ásia e Pacífico, numa tentativa clara de, no fundo, conterem a China, e que é um dos objetivos norte-americanos nesta reconfiguração internacional. Só para acrescentar ao ponto que o Daniel acabou de referir, o que nós vemos em comparação com a Guerra Fria, enquanto que durante os 40 anos da Guerra Fria as alianças eram rígidas, os blocos eram rígidos, o que nós estamos a verificar hoje, e o que aumenta a complexidade do atual ambiente geoestratégico, é precisamente essa flexibilidade das alianças. Já não são tão rígidas, ora pertences a um bloco e viras as costas ao outro bloco. Não, hoje em dia o que nós vemos é principalmente aqueles Estados que têm poder para o fazerem, jogam com alguma flexibilidade, e portanto há uma flexibilidade no âmbito do quadro das alianças. E nos BRICS todos fazem isso. Se pensarmos Índia, África do Sul, Brasil, todos fazem isso, dado o peso que têm. Este curso de verão do IPRI está organizado em vários painéis, em vários dias, portanto até sábado. Se nos está a ouvir nesta quinta-feira, à hora do almoço, a sessão de abertura é já daqui a pouco, às 2h, com o Presidente da Câmara Municipal de Óbidos, Daniel Filipe, e o Presidente do IPRI, Nuno Severino Teixeira, também coordenadora científica do curso de verão, Patrícia Deinhardt, que depois vai moderar a conferência de abertura com Andrew Cottee, do University College Cork. Quem é Andrew Cottee e o que é que ele nos pode trazer para a discussão? Andrew Cottee é um professor, como acabaste de referir, da Universidade Irlandesa University College Cork, que tem escrito sobre a ordem internacional, que tem escrito sobre alianças, e nesse sentido ele vai nos falar, precisamente ele vai pegar no tema do curso em si, desta noção do regresso global da guerra, o fim da paz e a ordem mundial em desordem, e vai fazer a conferência de abertura, precisamente fazendo uma análise histórica, comparando a ordem internacional e a ocorrência de guerras noutros períodos da política internacional, e nesse sentido eu julgo que vai lançar o ponto de partida e o mote desta conferência, que, como referiste, vai incluir um conjunto de outros painéis, nomeadamente um sobre a globalização da guerra e a ordem mundial em transformação, a guerra na Ucrânia, a segurança atlântica, euroatlântica, outros sobre os desafios globais, nomeadamente segurança energética, infraestruturas críticas, segurança marítima, outros sobre a guerra em Gaza, um outro fazendo referência à questão da China e Taiwan, e um outro sobre conflitos esquecidos. Haverá também uma lecture de um outro professor, neste caso o professor Michael Cox, da London School of Economics, que igualmente irá abordar esta temática na sexta-feira, assim como haverá uma intervenção da Secretária de Estado já hoje ao fim da tarde. Vamos já falar desses vários painéis, vamos começar por dissecá-los. Desde logo, Daniel Marcos, é curioso termos neste painel desta tarde a reglobalização da guerra e a ordem mundial de transformação. Vamos ter 3 ex-ministros da Defesa. Portanto, Helena Carreiras, João Gomes Cravinho, que foi Ministro da Defesa antes de ser Ministro dos Estrangeiros, e o próprio Presidente do IPRI, Nuno Severino Teixeira, que além de ter sido Ministro da Administração Interna, foi Ministro da Defesa também. Exatamente. Vamos contar com estes 3 responsáveis políticos que, no fundo, vão dar a sua ideia acerca daquilo que é a evolução desta ordem mundial, que, como o painel indica, no fundo está em transformação, e vai ser
interessante poder escutar da parte deles, por um lado, qual é que é a sua visão acerca dessa transformação, mas sobretudo qual é que é o papel que, por exemplo, Portugal está a desempenhar nesse processo, de que forma é que nós nos estamos a adaptar, como é que, no fundo, as nossas alianças serão ou não postas em causa perante essas transformações e, portanto, vai ser interessante daqui a pouco nós escutarmos estes antigos três responsáveis políticos. Vamos ter depois, ainda ao fim da tarde, um debate sobre política interna norte-americana, polarização e ideologia, uma sessão aberta ao público. Vai ser moderada pela minha camarada de profissão Sara Bel Luís, da revista Visão. Vai contar com José Gomes André, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Germano Almeida, especialista em política norte-americana, comentador da SIC e também comentador da TSF durante este período de campanha eleitoral norte-americana, e Adérito Vicente, da Universidade de Lusíada do Porto. Patrícia, o título diz muito do que se passa atualmente em termos de contexto político dos Estados Unidos. A polarização é mesmo, se quisermos, a palavra central deste momento político americano. É, a polarização que nós já estamos a verificar há alguns anos, mas que de facto nesta campanha eleitoral vem mais uma vez ao de cima, e nesse sentido, tendo em conta que estamos a falar desta ideia da ordem mundial em desordem e em transição, importa olhar especificamente, fazer um zoom sobre aquilo que se passa internamente na política norte-americana e a caminho das eleições de 6 de novembro, e nesse sentido consideramos importante também incluir aqui um debate sobre a política interna norte-americana e nesse sentido é uma sessão aberta ao público hoje, ao fim da tarde. Temos amanhã de manhã, sexta-feira, Carlos Gaspar, do IPRI, Sandra Fernandes, da Universidade do Minho, e a Patrícia vão-nos falar, com moderação de Filipe Caetano, jornalista, vão falar-nos da guerra na Ucrânia e da segurança euroatlântica. Para não ser outra vez a Patrícia a falar disso, Daniel Marques, como é que podemos olhar para o atual momento do conflito no leste da Europa? Neste momento, no fundo, a indicação que temos é que, de certa forma, a guerra está a chegar a uma situação de arrasto ao longo dos últimos meses e dos últimos anos, e em que, no fundo, o que se está a verificar é um aumento daquilo que são as dificuldades na solidariedade ocidental para assegurar aquilo que são o apoio necessário que a Ucrânia precisa para fazer face àquilo que foi a invasão do seu território por parte da Rússia. E, portanto, em vésperas das eleições norte-americanas, o que nós estamos a assistir é um momento de incerteza sobre, em primeiro lugar, quais é que são os candidatos que vão ganhar as eleições norte-americanas, e, nesse sentido, de que forma é que a sua vitória vai ou não trazer alterações ao apoio ocidental na guerra da Ucrânia, e quais é que vão ser as consequências para esse apoio para a Ucrânia. E, nesse sentido, estamos numa fase de uma certa incerteza em relação à situação de segurança euroatlântica. Temos depois, nesta sexta-feira, uma conferência, um keynote, digamos assim, um orador principal, que é Michael Cox, da London School of Economics and Political Science, em Londres. Ele que é o fundador do laboratório LSE Ideas, foi diretor e fundador deste laboratório da LSE entre 2008 e 2019, é professor emérito de Relações Internacionais nesta London School of Economics. Patrícia, não sei se já foi possível ver o draft do que vai ser, o rascunho do que vai ser a intervenção de Michael Cox, ou é possível pelo menos desvendar sobre o que é que ele nos vai falar nesta intervenção na Escola de Verão do IPRI? Não vi o draft, mas Michael Cox
É um académico que tem escrito muito sobre a ordem internacional e que, aliás, no ano passado editou um livro sobre a guerra da Ucrânia, tem escrito muito também sobre as eleições norte-americanas que se vão realizar a 5 e não a 6 de novembro, como eu disse há pouco, mas de facto é um estudioso que há muito se debruça sobre estas questões e tem escrito também num contexto, enfim, da importância crescente do fenómeno da guerra e, portanto, enquadra-se perfeitamente e estamos muito contentes também de o ter aqui no nosso programa. Vamos ter depois desafios globais, segurança energética, infraestruturas críticas, segurança marítima, moderação de Teresa Rodrigues, do IPRI, António Costa e Silva, ex-ministro da Economia da Universidade de Lisboa, Pedro Seabra, do ISCTE e Tomé Ribeiro Gomes, da Universidade da Beira Interior. Depois já foi mencionado pela Patrícia o conflito regional, desordem global, a guerra em Gaza, moderação de Ana Santos Pinto, também ex-diretora executiva e atualmente na direção do IPRI, Filipe Arnaud Moreira, professor universitário, militar, major-general, Joana Ricarte, do 620 da Universidade de Coimbra e Júlia Danieli, do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa. Este painel sobre Gaza acontece no momento em que, na frente norte de Israel, no Líbano, aconteceu algo que parece inédito nos tempos, no nosso tempo, através de um aparelho que já aparece não do nosso tempo, mas de algumas décadas, os chamados pagers, que eram umas caixinhas que recebiam umas mensagens quando os telemóveis apenas só davam para fazer chamadas e as pessoas usavam os pagers ou os bips, como se popularizou por cá. Acontece que no Líbano, esta semana, muitos milhares desses aparelhos explodiram, provocaram, quando se sabe, e à hora que estamos a conversar, cerca de uma dezena de mortos, mas há para cima de 2.000 feridos, muitos dos quais em estado grave. O Hezbollah está a acusar Israel de ter sido uma ação de guerra por parte de Israel. Se é de uma dimensão tecnologicamente que não pensávamos ser possível. Patrícia. Inesperada, sim, de facto, porque na realidade esse ataque na terça-feira com Pages permitiu a quem o executou que esses... aliás, a utilização dos Pages por parte de muitos membros da Hezbollah era para evitar o rastreamento a partir de smartphones. E na realidade, ao que se tem lido até agora, ao que se sabe, é que esses Pages, ou essa encomenda de Pages, terá funcionado aparentemente através de terão sido produzidos na Hungria, apesar de ser uma empresa taiwanesa. Parece que essa encomenda foi saboteada no sentido de se terem colocado uns explosivos. Agora, de facto, a confirmar-se aquilo que são as indicações de que terá sido uma operação da Mossad, isto faz com que, na realidade, esta guerra do Médio Oriente, de que eu falava no início do programa, está novamente a sofrer mais uma escalada, e nesse sentido o Hezbollah já disse que irá provocar, que irá haver retaliação, e na realidade este ataque foi visado ao Hezbollah e aliás também atingiu o embaixador do Irão no Líbano. Daniel? E é interessante aqui também realçar, concordando com aquilo que a Patrícia está a dizer, ou seja, o impacto é a possibilidade de uma escalada. É interessante salientar que logo no princípio da semana havia indicações por parte do governo de Israel, Netanyahu, de que iria, no fundo, alargar a operação militar, ou a tendência era para se alargar a operação militar que se verificava em Gaza, no sentido de se aproximar, ou melhor, de alargar essa operação militar à fronteira com o Líbano, com um objetivo claro de fazer com que as populações israelitas pudessem regressar a essa fronteira e, portanto, era um passo claro, ou seja, esta operação de sabotagem vem na sequência de um passo claro de mais uma demonstração do governo israelita no sentido de
promover a escalada do conflito na região do Médio Oriente. De qualquer forma, sem incursão terrestre, que era uma das opções em cima da mesa para o governo de Israel, sem incursão terrestre no sul do Líbano. Até porque o Hezbollah, antecipando-se, fez logo questão de dizer que se as tropas israelitas entrassem no sul do Líbano, para além da escalada da guerra, o Hezbollah continuaria com capacidade para, por cima das tropas, continuar a alvejar o norte de Israel. Sim, exatamente. Mas, de qualquer das formas, o regresso dessas populações, no fundo, acaba por potenciar o risco da existência de casos bélicos, no fundo, de potenciar a ocorrência de algum acontecimento que, de certa forma, acabe por reforçar a possibilidade de uma conflitualidade mais alargada que possa levar a uma resposta por parte de Israel no sentido de uma invasão, uma hipotética invasão do território do Líbano. Nós por outro lado, estamos a caminhar para um mundo em que, se é possível fazer rebentar pejas todos ao mesmo tempo que foram colocados explosivos, um dia destes também será possível rebentar com telemóveis que tenham, imaginemos, por ridículo, mas para se perceber melhor a ideia, todos os telemóveis que tenham números com o acrónimo IPRI poderem ir pelos ares. Ou seja, isto não pode incutir nos indivíduos um receio em relação à utilização das novas tecnologias que supostamente serviriam apenas para melhorar a comunicação entre as pessoas e facilitar o acesso a serviços e a resposta aos desafios sociais que são colocados. Sim, eventualmente sim. Ou seja, aqui, no fundo, isso pode de facto acontecer. Obviamente que, no fundo, as redes militares ou as redes criminosas internacionais, no fundo, acabam por sempre criar ou estar um passo à frente naquilo que são os desenvolvimentos tecnológicos, no fundo, de evitar aquilo que é o seu próprio controlo. Há aqui um risco que é grande, para além do risco tecnológico, é no fundo aquilo que são as consequências sociais dessa utilização daquilo que são as redes sociais e aquilo que é a tecnologia, nomeadamente em relação àquilo que é a liberdade dessa própria utilização. E aí parece-me que acaba por ser particularmente, ou melhor, estes acontecimentos no fundo acabam por contribuir para pôr em causa ou para realçar que no mundo contemporâneo, no fundo, aquilo que é a utilização tecnológica e a liberdade para a utilização tecnológica está a chegar a um momento de um questionamento, no fundo, dessa utilização e que pode levar a transformações na forma como nós olhamos para a tecnologia e para a capacidade de comunicação dela. Do painel sobre a guerra no Médio Oriente passamos para um painel que a Patrícia Danart já referiu sobre a China e Taiwan, com o Luís Tomé, Raquel Vaz Pinto e Vasco Rato, ainda ao fim da tarde desta sexta-feira, às 4h30 da tarde. Depois, Mónica Dias, diretor do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa, vai comentar o livro Fim da Paz Perpétua, de José Pedro Teixeira Fernandes, do IPRI Nova, que também vai estar nesta sessão. O programa continua sábado, com um painel sobre os conflitos esquecidos e depois um mapa-mundo feito a partir de Óbidos. Vou moderar a conversa entre Bruno Oliveira Martins, do Peace Research Institute de Oslo, e Lea Heine, do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, isto antes da sessão de encerramento destes cursos de verão do Instituto Português de Relações Internacionais, para conhecer melhor, para acompanhar o essencial destes debates e destes trabalhos, também no Mapa Mundo da próxima semana. Patrícia Danart, Daniel Marcos, muito obrigado por terem vindo à TSF. Muito obrigada. Até para a semana. Obrigado. O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais.